Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da EFRIAR. Hoje será dedicado à segurança alimentar em sistemas de refrigeração, cujo orador será o Sr. Engenheiro José Manuel Pimenta Borges, ao qual desde já agradeço a sua presença e a sua apresentação. E, referente a este tema, eu queria vos falar do Dia Mundial da Refrigeração, que a EFRIAR, juntamente com outras instituições, irá celebrar. Os sistemas de refrigeração e ar-condicionado, como sabem, são segmentos que estão em rápida evolução devido ao crescimento populacional urbano e também devido às mudanças climáticas. A preservação da cadeia de refrigeração ininterrupta e eficiente até ao consumidor deve ser garantida de forma controlada e eficaz na perspectiva da redução da emissão dos gases com efeito de estufa e também na diminuição do uso dos refrigerantes. Assim, foi decidido celebrar este Dia Mundial da Refrigeração, precisamente para a próxima semana, dia 26 de junho, e a EFRIAR e a FAIAR celebram e participam neste Dia Mundial da Refrigeração através do webinar, apoiando o setor da refrigeração e ar-condicionado. Como sabem, a FAIAR é a Federação das Associações Ibero-Americanas de Ar-Condicionado e Refrigeração. Neste momento, a FAIAR é presidida pela EFRIAR e, além da EFRIAR, que representa dentro da FAIAR Portugal, há outras associações que representam 14 países, incluindo Espanha por parte da Europa, tal como Portugal, e outros 12 países que estão agora aqui representados da América Latina. E o intuito, a missão da FAIAR é promover o desenvolvimento da ciência e da aplicação do aquecimento, da ventilação e ar-condicionado e refrigeração, e outras disciplinas afins, precisamente dentro destas associações e dos países onde estas associações estão sediadas. O Dia Mundial da Refrigeração será celebrado não só no dia 26, mas será celebrado com vários webinars e várias ações promovidas precisamente pelo Programa para o Ambiente das Nações Unidas. Como podem ver, irá existir várias ações, vários webinars que serão apresentados por instituições e organizações ligadas ao ar-condicionado e refrigeração com renome a nível mundial. Temos a FAIAR, como sabem, a Federação Ibero-Americana, onde a EFRIAR irá participar neste webinar e será no dia 22, apresentando a qualidade do ar interior, e também no dia 25 de junho, apresentando a cadeia de frio. Além da EFRIAR, dentro da FAIAR, temos também a Associação Africana, a Associação Internacional de Refrigeração, associações da China, da Índia, a própria ASHRAE irá participar também, e também a Associação Ação para o Ozono. Portanto, poderão verificar já no site que vos menciono e poderão registrar-se em todos estes webinars e participar durante a semana que vem. De uma forma mais concreta, a EFRIAR e a FAIAR irão proporcionar dois webinars, um no dia 22 de junho, entre as 14 e as 6 horas de Portugal, e é sobre a qualidade do ar interior. Irão participar neste webinar precisamente as associações do México, as associações da Espanha e também a Associação do Brasil. A AMARIC, a TECIR e a ABRAVA, respectivamente. Já no dia 25 de junho, temos então o webinar apresentado pela FAIAR sobre a cadeia de frio. Este webinar será apresentado também por a Associação Espanhola e pela EFRIAR. Portanto, a Associação Espanhola, a TECIR e pela EFRIAR. Neste webinar irá participar o engenheiro Luís Neto,
como sabem, vice-presidente da EFRIAR e também o coordenador-geral do Congresso Ibero-Americano de Ar-Condicionado, CIAR, que será realizado para o ano em maio de 2022, e ao qual então eu passo a palavra. Antes então de passar a palavra ao engenheiro, não vos quero deixar de agradecer a vossa presença, a presença também dos nossos patrocinadores e, mais uma vez, agradeço hoje, portanto, a presença e a disponibilidade do engenheiro José Manuel Pimenta Borges. Assim, engenheiro Luís Neto, por favor, tenha a palavra. Okay. Obrigada a todos. Então, vou partilhar convosco aqui os meus slides de apresentação. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para ouvir o nosso convidado, o engenheiro José Manuel Pimenta Borges, falar exatamente da segurança alimentar em sistemas de refrigeração e recordar também que nós decidimos incorporar este webinar nas comemorações do Dia Mundial da Refrigeração. Este dia comemora-se todos os anos a 26 de junho, mas os festejos ao longo dos vários países são feitos dentro de uma mancha horária ou diária que abrange mais do que o dia 26 e, portanto, a nós será hoje. Queria só fazer aqui um enfoque que o tema é pertinente para esta comemoração e também fazer aqui o enfoque que o tema deste ano do Dia Mundial da Refrigeração é este que se encontra aqui a azul clarinho, que é uma brincadeira em que o cool tem as duas vertentes, o do fresco e o do fixe, digamos, e este ano as comemorações são muito viradas para os jovens estudantes ou os jovens profissionais, para que encarem as carreiras no mundo da refrigeração com uma outra forma. Porque, na verdade, e voltando ao nosso tema, sistemas de refrigeração, até mesmo dentro da EFRIAR, é o tema que não está em maioria. Como possivelmente sabem, a maior parte dos nossos associados estão mais virados para a climatização do que para a refrigeração. Agora, falando exatamente do nosso convidado, é especialista em refrigeração, aliás, mais do que especialista, começando pelo início, se assim se pode dizer, é engenheiro mecânico pelo Instituto Superior Técnico. Eu costumo brincar dizendo que, sendo engenheiro mecânico, é de certeza boa pessoa, e sendo formado pelo Instituto Superior Técnico, então, essa boa pessoa está exponenciada ao quadrado ou ao cubo. Aliás, já lecionou no Instituto Superior Técnico há muitos anos atrás, de 74 até 85, e depois, de 75 em diante, tem desenvolvido a sua atividade como projetista, com várias realizações. Devo salientar que o engenheiro Pimenta Borges gosta de, digamos, contabilizar o número de metros cúbicos de câmaras que já projetou, 1.185.000 metros cúbicos, o que equivale, pelas contas dele, a 53.400 kW de energia térmica. Este, diria, são os parâmetros à data. Também queria frisar que o engenheiro Pimenta Borges é membro permanente do Instituto Internacional do Frio, isto desde 1975, e é especialista em refrigeração pela Ordem dos Engenheiros e, mais do que isso, ele é o coordenador da Comissão de Especialização em Engenharia da Refrigeração. Ele, juntamente com mais 4, julgo que são ao todo 5 pessoas, um deles é o engenheiro Grangeia, também conhecido de alguns de vós, portanto fazem parte desta equipa da Comissão de Especialização em Engenharia da Refrigeração e o engenheiro Pimenta Borges é que coordena as atividades. E, portanto, estamos aqui a fechar o nosso ciclo de webinars deste primeiro semestre, este é o último, retomaremos eventualmente no segundo semestre, mas diria que estamos a fechar com um chave de ouro. E essa chave de ouro existe por causa dos chamados membros beneméritos da EFRIAR,
nunca é demais referi-los e mostrá-los, porque eles merecem a nossa saudação. Estes membros beneméritos são as empresas que apoiam a EFRIARC financeiramente, inclusive, e às vezes, mais do que financeiramente, às vezes também moralmente, não é? E é graças a eles que nós temos tido a oportunidade de fazer estes webinars. E, portanto, o nosso agradecimento a todos. Ok, voltando ao nosso webinar, que vou já dar a partida, eu relembro que todos têm a câmara e o microfone desligado. As questões podem ser colocadas no bate-papo do Zoom, podem-nas colocar diretamente para mim ou para a geral, para todos, como bem entender. Outras questões que tenham, que sejam mais elaboradas ou que não houve oportunidade de responder, temos aqui o endereço de e-mail do Engenheiro Pimenta Borges e, portanto, facilitamos desse modo o contacto entre as partes. Só me resta desejar ao Engenheiro Pimenta Borges uma boa apresentação. Eu vou parar já aqui o meu, para que ele possa... Eu acho que já estamos... Já pode partilhar o seu ecrã? Ainda não está. Não? Não. Como é que eu liberto? Não consigo. Está aqui no menu escondido. Um momento só. E, entretanto, durante a ação, de certeza que aparece alguém... está aqui. Tenho os monitores trocados. Só dizer a todos que a apresentação do Engenheiro Pimenta Borges está a ser gravada, aliás, e vai ser disponibilizado no canal YouTube da EFRIARC. Mal esteja pronto o filme, daqui resultante, serão emitidos certificados de presença a quem os solicitou, e a apresentação em formato PDF é também enviado a todos entre amanhã e o início da próxima semana. Engenheiro Pimenta Borges, então, peço-lhe que já estamos a ver o seu slide, e então o palco é seu. Muito obrigado. Engenheiro Luís Neto, muito obrigado. E obrigado também por esta oportunidade de poder partilhar algumas ideias com os meus colegas. Isto não pretende de maneira nenhuma ser nada mais do que não seja arrumar um conjunto de ideias e arrumar uma série de conceitos sobre a preocupação relacionada com a segurança alimentar e a utilização da refrigeração. E, portanto, eu preparei um conjunto de PowerPoints sobre essa situação que estará disponível para todos e começaria por enumerar aquilo que são para mim os 4 parâmetros críticos principais da refrigeração envolvendo a segurança alimentar. Os parâmetros críticos para mim são, em primeiro lugar, e já vamos ver que talvez o mais importante, a temperatura do meio. Em segundo lugar, a umidade relativa do meio. Portanto, no fundo, aquilo que se passa em termos de umidade no meio que estamos a utilizar para conservar os nossos alimentos. Em terceiro lugar, a contaminação atmosférica existente nesse mesmo meio. Em quarto lugar, as fugas ou outros incidentes e acidentes que possam, no fundo, ocorrer na exploração e na armazenagem e na conservação dos bens alimentares. Recordo a todos que isto é um aspecto que é importante, que a principal componente de qualquer alimento é a água. A água que pode estar ligada ou não ligada, ela pode representar 60%, 95% e até mais por cento do peso total do alimento, e é a água também que é simultaneamente o elemento mais significativo em termos de segurança alimentar. Os regimes de temperatura para a conservação de alimentos podem ser de 2 tipos. Podem ser regimes de conservação em estado refrigerado, quando trabalhamos com alimentos que estão a temperaturas superiores ao ponto de congelação, e podem ser regimes de conservação em estado congelado, quando trabalhamos com temperaturas iguais ou inferiores às temperaturas de congelação dos alimentos. Na armazenagem, estes alimentos sofrem transformações por processos físicos, químicos e biológicos. O principal processo de degradação do alimento e de segurança alimentar é o processo físico. E esse processo resulta da evaporação da água de constituição. Essa evaporação faz perder peso, seca, muda a textura e altera a sapidez dos alimentos. Além deste processo físico, existem também outros processos, como eu referi, o processo químico, que potencia processos químicos inerentes à presença de fermentos e enzimas que alteram
que evoluem e que alteram o sabor e decompõem o alimento, e os processos biológicos, relacionados com a presença de bactérias e micro-organismos que consomem os nutrientes dos alimentos, alterando as suas propriedades nutritivas, e, muito especialmente, os processos biológicos que desenvolvem toxinas e bactérias patogénicas que inferiorizam esses mesmos alimentos. A velocidade com que estes três processos anteriores se desencadeia varia proporcionalmente com a temperatura do meio, e por isso eu dei a maior importância à temperatura do meio. Menos temperatura, menos velocidade. Mais temperatura, mais velocidade. Em relação à perca de peso e à dessecação, a evaporação da água depende da tensão de vapor, reduzindo-se com esta. É tanto mais baixa quanto menor for a temperatura. Cada 10 graus de redução de temperatura representa uma redução de 5 a 6 vezes na velocidade de evaporação e, portanto, na tendência para o alimento perder peso. As reações químicas, o tal processo químico, também quanto menor for a temperatura, menor será a velocidade das reações químicas. Cada 10 graus de redução de temperatura representa uma redução de 2 a 3 vezes essa velocidade. Se considerarmos uma velocidade média de 2,5, sem nos preocuparmos muito com as unidades, a maior parte dos alimentos admite uma duração de conservação pelo frio 15 vezes superior, se verificarmos uma redução de temperatura de 30 graus. Sobre o crescimento dos micro-organismos já falaremos adiante. Entretanto, concluímos que, pretendendo controlar os processos de segurança alimentar, a chave desse controle é a redução da temperatura do meio. Uma temperatura próxima de 0 graus, que é a temperatura normal de congelação da água pura, portanto, próxima do ponto de congelação dos alimentos, seria, pois, a forma desejável de assegurar essa segurança. Contudo, isto tem uma chamada de atenção. O abaixamento de temperatura em alguns alimentos, nomeadamente frutos, que poderá originar algumas alterações fisiológicas que dão origem ao aparecimento de algumas enfermidades, que são resultantes de excesso de frio. Vamos agora vamos olhar então para, dentro da variação da temperatura do meio, para os elementos mais perigosos relacionados com a segurança alimentar, que são as toxinfecções alimentares e a sua relação com a temperatura. Nós temos, essencialmente, como se pode verificar nesse gráficozinho que está aí no PowerPoint, nós temos 4 tipos de bactérias, ou 4 tipos de micro-organismos presentes nos alimentos. Temos bactérias psicrófilas, que são as bactérias que resistem à temperatura. Temos as bactérias psicotróficas, que é uma subcategoria, digamos, das bactérias psicrófilas. Temos as bactérias termófilas e temos as bactérias mesófilas. As termófilas e as mesófilas trabalham com temperaturas mais altas e não nos interessam para os processos de refrigeração, mas as primeiras, as psicrófilas e as psicotróficas, são aquelas que nos interessam. O crescimento de uma bactéria tem sempre 4 fases distintas. Tem uma primeira fase, que é uma fase de latência, em que ela se mantém latente, passou da fase de esporulação para a fase de desenvolvimento, mas mantém-se no estado latente. Tem, como vimos atrás, uma fase de crescimento que é muito inclinada, que normalmente é um crescimento logarítmico. Tem uma fase de estacionamento em que o crescimento se mantém, portanto, dentro de valores mais ou menos constantes. E, finalmente, tem aquela fase que nos interessa, que é a fase de declive, em que a bactéria, no fundo, deixa de viver. Os 4 tipos de bactérias que referi há pouco, as psicrófilas, psicotróficas, as mesófilas e as termóficas, têm, de acordo com este quadro que aqui é presente no PowerPoint, têm patamares de crescimento de temperatura que indico e patamares de vida entre as 4 fases, latência, crescimento, estacionamento e declive, que também indico. Pode-se verificar que, neste caso, as bactérias psicrófilas são aquelas que crescem entre 0 e 4 graus, as psicotróficas entre os 15 e os 20, e, portanto, são estas as principais temperaturas que são utilizadas, portanto, na conservação dos produtos refrigerados. Existem evidências experimentais do crescimento bacteriano em meios de temperatura de menos 7, embora a normalidade seja que a temperatura limite para o crescimento bacteriano seja de menos 3. Portanto, há algumas bactérias, normalmente as bactérias halófitas, que são aquelas que resistem ao sal, que, contudo, crescem a temperaturas inferiores a menos 10. E esta temperatura dos menos 10 tem sido sempre uma temperatura que está consolidada em dados experimentais e é uma temperatura mínima para o crescimento bacteriano na maior parte dos alimentos.
A bactéria vive e desenvolve-se com o alimento e este alimento da bactéria penetra no seu núcleo através da travessia de uma membrana semiosmótica que forma a sua parede celular. É por esse processo que lhe chegam os nutrientes e o oxigênio, se ela necessitar de oxigênio, se for aeróbica e não aeróbica, para se alimentar. Em processos de formação de alimentos em estado congelado, portanto, que é o tipo de alimentos, a causa última da morte das bactérias tem que ver sobretudo com os traumatismos mecânicos resultando da formação de cristais de gelo em paredes e estruturas intracelulares e da alteração das proteínas bacterianas. Chama a atenção que existem alguns micro-organismos bastante patogénicos, como é o caso, por exemplo, das E. coli, que são resistentes a temperaturas até menos 21 graus. Portanto, a atividade da água, que é um parâmetro essencial para o crescimento e multiplicação dos micro-organismos nos alimentos e, portanto, para as bactérias. Tal água, que é a constituinte principal de qualquer alimento, pode estar ligada ou pode ser livre. E é esta água livre que interessa para suportar o crescimento, que não nos interessa para suportar o crescimento bacteriano. Quanto maior for a quantidade de água livre, maior é a atividade de água do alimento. A atividade de água é, assim, uma relação entre a pressão de vapor de água do alimento em solução, quando em perfeito equilíbrio com a área envolvente, e a pressão de vapor de água pura, solvente nas mesmas condições. Corre daqui que a água destilada pura tem uma atividade de água de 1. A atividade de água aumenta sempre com a temperatura. A maior parte dos alimentos tem uma atividade de água de 0,95, tendo, portanto, suficiente umidade para que as bactérias, vírus, leveduras e fungos se desenvolvam. Se a atividade de água do micro-organismo for superior à atividade de água do alimento, este organismo cresce e desenvolve-se. Se for inferior, a possibilidade de crescimento reduz, podendo até anular-se. As bactérias alimentam-se através dos nutrientes que trocam na parede celular, como referi há pouco. Logo, estes têm que ser solúveis na parede. Se a permeabilidade se reduzir e, portanto, se a atividade da água se reduzir, as bactérias não se desenvolvem, podendo-se manter em estado de vida latente. Para algumas das mais importantes bactérias, toxicobactérias e micro-organismos existentes nos alimentos, eu tenho este quadro, que depois vocês podem consultar, em que indico qual é a atividade de água que é importante para o crescimento deste conjunto de micro-organismos, que são os micro-organismos mais importantes. Em função de tudo isto, a regulamentação apareceu e ela traduziu-se essencialmente por regulamentos de tipo europeu e regulamentos de origem portuguesa. Os principais regulamentos associados à segurança alimentar são os 852 de 2014 da Comunidade Europeia, que é o Regulamento da Higiene dos Géneros Alimentícios e das medidas a implementar para controlar os perigos alimentares, o Regulamento 853, que tem as regras específicas aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal apenas, excluindo, portanto, os vegetais e outros, o Regulamento 37 de 2005, relativo ao transporte e armazenagem de géneros alimentares, a Portaria 1129 de 2009, de 1 de outubro, que controla, que estabelece as regras de controle meteorológico dos equipamentos de aquisição e registro de temperatura, e depois todo um conjunto de diferentes regulamentos e legislação nacional que são aplicáveis aos diferentes produtos alimentares, dos quais assinala o Decreto-Lei 147 de 2006, que tem que ver com as condições higiênicas e técnicas a observar na distribuição e venda de carnes e seus produtos. A Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, através das suas Direções Regionais de Agricultura e Pesca, estabeleceu, e tem no seu site, os requisitos legais de temperaturas de conservação dos diferentes tipos de alimentos, de diferentes géneros alimentícios. Faz sempre, e isto é importante, uma distinção entre as 3 atividades associadas a cada um dos alimentos, a armazenagem, o transporte e a exposição, e define para os diferentes géneros alimentícios os intervalos de temperatura, que são considerados os intervalos de temperatura de requisito legal, portanto, os intervalos de temperatura regulamentares.
Esta tabela está também presente nos vossos PowerPoints. É uma tabela bastante completa em relação à maior parte dos géneros alimentícios e é uma tabela que nós temos que seguir, portanto, com todo o cuidado. Consultando a tabela anterior, verifica-se que existem alguns patamares mais ou menos estabelecidos para a conservação de temperatura nos diferentes produtos refrigerados e congelados. Esses patamares estão indicados nesta figura e, regressando novamente, portanto, ao regulamento da comunidade, ele estabelece claramente que produtos congelados são todos os produtos que têm uma temperatura no centro térmico de pelo menos menos 18, após estabilização térmica. E esta referência eu sublinhei porque esta referência é importante, já vamos ver um bocadinho mais à frente. E depois define também esse regulamento e os decretos-lei nacionais 251 de 91 e 37 de 2004, chamados produtos ultracongelados. São produtos cuja velocidade de congelação, a velocidade de evolução da frente de congelação, é superior a um determinado valor, indicado na legislação, 5 cm por hora, enquanto que para os produtos congelados, que são abrangidos pelo Regulamento Geral de Higiene dos Géneros Alimentícios, essas velocidades normalmente evoluem entre 1 e 5 cm por hora. Aqui, portanto, é importante que se que se tenha em consideração o que é que são, efetivamente, os pontos dos produtos que estão sujeitos à pós-estabilização térmica para os ultracongelados e a estabilização térmica que é dada aos produtos congelados apenas. Isto porque, após um tratamento térmico de congelação, a temperatura no interior do produto não é de maneira nenhuma uniforme. No quadro seguinte, vamos analisar a temperatura média de um produto alimentar submetido a uma temperatura de congelação do ar e em função da temperatura de congelação do produto. Podemos ver que um alimento com ponto de congelação de -1, que é a maior parte dos produtos alimentares animais, imerso numa corrente de ar a -30, tem uma temperatura média de -9,45. Isto é, admitindo que esse alimento entra numa câmara a -18, foi congelado num túnel a -26, com uma temperatura de superfície de -20, nos meus cálculos, 0,8 vezes a temperatura do ar, para que tenha uma temperatura média igual a -18, a tal que é referida no regulamento, ele terá que ter uma temperatura no seu ponto médio, não a média, mas o ponto médio de -15. Essa será, portanto, a temperatura do seu centro térmico. Isto que estamos a ver tem que ver com o facto da percentagem de água não congelada presente no produto no final do processo de congelação. Verifica-se que a quantidade de água no estado sólido, no alimento congelado, depois da temperatura portanto, depende da temperatura e da composição do alimento. Da figura junta, verifica-se que é uma temperatura de -20, apenas parte do alimento, 70% a 90%, consoante o tipo de alimento, está congelado. A água não congelada está em solução nesse alimento. E à medida que a sua quantidade vai diminuindo, aumenta a concentração de sais incongeláveis, reduzindo cada vez mais o seu ponto eutético e atrasando, portanto, a sua transformação em água solidificada e dificultando, portanto, a conclusão do processo de congelação, estendendo-se, portanto, à totalidade da massa do produto. Este fator faz com que, especialmente fora da comunidade, e normalmente o FDA e alguns reguladores americanos, regulem a segurança alimentar associando a temperatura ao tempo, definindo padrões de segurança alimentar com base em valores de integração tempo-temperatura, curvas de integração tempo-temperatura, o que é mais correto do que definir a segurança alimentar apenas pela existência de uma determinada temperatura no tal ponto médio ou uma temperatura média, como referida na regulamentação. Agora, ia falar um bocadinho sobre história, não é? Sobre história, nós todos trabalhamos com esta área e muitas vezes não olhamos para trás. Em 1930, foi depositada a primeira patente de um processo de preparação de produtos alimentares por frio, desenvolvida por aquele senhor que é considerado o precursor, o inventor dos produtos congelados, que é este senhor que está nesta figura, o Sr. Clarence Birdseye. Este senhor trabalhava portanto, trabalhava para o governo norte-americano
e trabalhava, portanto, em contacto com os esquimós. E, portanto, no fundo, nas suas campanhas de trabalho, começou a verificar que esses esquimós congelavam o peixe que capturavam, expondo a uma corrente de ar fria. Ao expor o peixe a essa corrente de ar frio, o peixe mantinha, portanto, as mesmas características. Isso fez com que ele criasse uma empresa, foi a empresa precursora, digamos, dos alimentos congelados, que é Bird's Eye Food, que foi a primeira que, a partir dos anos 30, começou a distribuir e a vender produtos congelados, carne, peixe, verduras, etc., normalmente fazendo a distribuição em caixas de cartão, que era aquilo que se utilizava, para fazer a embalagem de produtos alimentares. Depois dessa fase, os departamentos de agricultura, portanto, dos Estados Unidos, começou a fazer uma série de ensaios para terminar, portanto, a tal integração tempo-temperatura dos diferentes produtos congelados, e a partir de 1957 até 1965, esses resultados foram sendo consolidados. Em 1964, o Instituto Nacional de Frio a que pertence, que é um organismo criado em 1908, introduziu o conceito de temperatura padrão para a definição de alimentos congelados, tendo utilizado os conhecimentos obtidos nos tais trabalhos de teste da USDA para estabelecer o valor de menos 18 para essa temperatura, aproveitando a circunstância desse valor corresponder igualmente ao início das temperaturas negativas na escala de Fahrenheit e, portanto, estaria congelado o alimento que tivesse temperatura negativa. Os trabalhos posteriores desenvolvidos com a indústria vieram a consolidar o conceito e, portanto, esta temperatura, os menos 18, é uma temperatura que está perfeitamente consolidada como o padrão da indústria. O mesmo Instituto Internacional do Frio, entretanto, produziu e preparou uma série de recomendações para o processamento de produtos congelados e produtos refrigerados, e todos esses documentos têm sido sempre utilizados pelas diferentes entidades regulamentares para a legislação e para a regulamentação dos diferentes países. Contudo, há determinados produtos que são processados por frio, como sejam, por exemplo, produtos de padaria, pastelarias, confeitarias, pizzas e gelados, em que não existe, portanto, uma regulamentação de temperatura tão completa como existe para os produtos em natureza, daquela tabela que eu referi atrás, portanto, para os diferentes produtos. Daí ser importante que, para estes mesmos produtos onde não existe essa regulamentação tão apertada, que haja uma certificação alimentar utilizando os muitos normativos que existem, a ISO 22000 e FS Foods, etc. Aqui também faço uma referência a algumas certificações de caráter étnico, como seja, por exemplo, a certificação halal para os muçulmanos ou a certificação Orthodox Union para os judeus, que são fatores também de estabilidade e de conservação da qualidade dos produtos congelados, porque definem também temperaturas e condições, portanto, para esses mesmos produtos serem utilizados. Esta tabela é uma tabela que também deixo para vocês, no fundo, consultarem depois na versão impressa. É uma tabela em que refiro as principais doenças causadas por perigos biológicos e, no fundo, quais são os perigos que estão associados a essas doenças e, no fundo, quais são os sintomas e quais são os alimentos que, no fundo, poderão causar essas mesmas doenças. Em Portugal foi feito há uns anos um trabalho, portanto, bastante complexo sobre toxicoinfecções, e esse trabalho permitiu concluir aquilo que apresento neste gráfico. É que a principal fonte de contaminação dos alimentos em Portugal é, de facto, a temperatura de conservação. A má temperatura de conservação representa 45% da percentagem de toxicoinfecções alimentares detectadas no nosso país. Enquanto que a temperatura de confecção, portanto, no caso de haver uma congelação, a temperatura de congelação, já só representa apenas 20%, e os outros fatores representam valores mais baixos. Bom, quando nós estamos a falar de temperatura, temos que falar no controle de temperatura, temos que falar na forma como estamos a controlar a temperatura nos nossos processos alimentares. E então, somos nós que devemos estabelecer diferentes padrões
diferenciando as diferentes fases de processamento dos alimentos. As temperaturas têm que ser analisadas e, portanto, serão comandadas, digamos, por registradores contínuos sujeitos a controle meteorológico. Estes podem ser individuais, múltiplos, isolados em rede, mas de qualquer maneira têm que obedecer a uma portaria, que é a portaria 11.029/2009, de 1 de outubro, que estabelece as condições do controle meteorológico de equipamentos de aquisição e registro de temperatura. A temperatura utilizada para este controle será sempre a temperatura do ar interior. O ar é o meio de transmissão de calor, neste caso é o refrigerante intermédio, entre os alimentos e o sistema de refrigeração. Estes registros, obtidos, portanto, com estes equipamentos, devem ser conservados por 1 ano, ou no prazo de validade associado ao produto, usando-se os princípios de rastreabilidade que são utilizados normalmente nas normas HACCP. No estabelecimento das temperaturas, nós podemos ter 7 pontos diferentes para a utilização e para os produtos sujeitos ao ar interior, consoante a sua utilização, consoante serem zonas de processamento, de processo, de armazenagem, materiais subsidiários, materiais de transformação, etc. Temos sempre que ter em consideração que a precisão do termostato muitas vezes é de mais ou menos 1 grau e, portanto, temos que ter em consideração a evolução, portanto, a evolução dessa mesma temperatura. Uma regra importante para manter a qualidade dos alimentos é evitar flutuações significativas da temperatura dentro das câmaras. Um valor de padrão, com um máximo de intervalo razoável, é o valor de 2 graus. Isto porque estas flutuações originam nos produtos congelados processo de recristalização, atendendo a que parte da água de constituição não está congelada e, portanto, ela está sujeita a ser recongelada, ou ser recristalizada, e porque nesse processo a flutuação de temperatura e essa congelação é uma congelação lenta, que cria cristais de maiores dimensões do que desenvolvido no processo de congelação do alimento no equipamento específico para esse fim. Esta macrocristalização favorece o processo de alteração cromática do alimento. Ele muda de cor, altera-se, torna-se mais baixo, devido às diferenças de difração óptica resultando das diferentes dimensões dos cristais. Este processo também induz que as camadas superficiais do alimento, portanto, tornam-se mais rígidas, normalmente, formam barreiras cristalinas que dificultam a penetração e propagação do frio no processo de armazenagem. Para os produtos refrigerados, as flutuações significativas de temperatura fazem oscilar as tensões de vapor e aumentam, portanto, a desidratação do alimento, que, portanto, passa a apresentar-se mais inferiorizado se estiver sujeito a essas flutuações de temperatura. A velocidade do ar, portanto, circulação dentro do armazém frigorífico, também desempenha um papel importante nestas percas de peso. Quanto maior for a velocidade do ar, maior é a evaporação, maior é a perca de peso. O controle de temperatura nos processos alimentares é feito por termostatos, por equipamentos sensores de temperatura, e há determinadas regras que, por vezes, em algumas visitas que tenho feito, portanto, tenho verificado que não são totalmente cumpridas. Uma primeira regra é que o sensor de temperatura, o termostato, o que for, tem que estar aplicado sobre uma base de baixa condutividade térmica que esteja afastada da parede. Deve ser aplicado a meio da altura da parede da câmara, a meio da parede mais comprida, não sofrendo a influência de portas ou de equipamentos de estiva. Deve-se tentar determinar, antes, no início de um projeto, na fase de comissionamento, qual é o local mais desfavorável para a localização desse termostato. Para esse efeito, devem-se fazer um conjunto de leituras com termómetros portáteis, com o início do arranque da câmara, para aferir o critério de posicionamento, se aquele que eu referi acima é o mais correto ou não. A posição em que é aplicado o sensor, é preciso também perceber que o sensor, no fundo, vai trabalhar o tempo de vida, portanto, do armazém frigorífico. E, portanto, ele deverá estar colocado de forma a que se tenha acesso ao sensor para poder fazer a sua manutenção e a sua verificação. O sensor não pode estar ocluído ou ser envolvido por uma estiva, nem pode estar em contacto direto com a corrente de circulação do ar. A banda de regulação deve ser compatível com as temperaturas regulamentares. O máximo, normalmente, é o valor indicado pelas autoridades sanitárias
é aquele valor que está referenciado, portanto, na tabela que apresentei atrás. As temperaturas ambientes deverão também ser verificadas por um termómetro padrão externo, após afinação, para verificar a sua correta afinação. Não devem ser utilizados sensores adulterantes de temperatura. Por exemplo, há uns anos apareceu uma coisa chamada ECUB. Isso era, portanto, no fundo, a regulamentação está feita para sensores de temperatura e termostatos que estejam a medir a temperatura do ar, não a medir a temperatura dentro de elementos, não é? Portanto, embora em determinadas condições de processo, normalmente em túneis de congelação ou túneis de arrefecimento, podem ser usados dispositivos de medição interior da temperatura introduzidos nos próprios géneros alimentares, no próprio alimento, não é? E esses dispositivos poderão controlar o processo, não é? O sensor do termostato tem que ser ensaiado periodicamente e tem que ser verificado porque é um componente mecânico e elétrico que está sujeito a desgastes e avarias. E além deste sensor, e além deste equipamento de controle de temperatura, deverá também existir, por indicação visível externa, um indicador de temperatura em local facilmente legível para permitir permanentemente a visualização da temperatura, portanto, existente dentro da câmara. Portanto, determinando a produção e a distribuição dos bens alimentares perecíveis, deverá fazer-se o total controle e rastreabilidade sobre a temperatura dos produtos. Para esse efeito, os meios de transporte de temperatura dirigida terão que ser certificados, deverão ter termógrafos e data-lojas certificados, e a logística de frio, portanto, deverá fazer-se por prestadores de serviço que sejam igualmente sujeitos à inspeção e à aprovação por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, nos termos da regulamentação do decreto, portanto, da higiene dos produtos alimentares animais, neste caso 854. Os equipamentos intermédios deverão permitir manter as temperaturas, flutuando esta apenas nos valores previstos nas seções dos regulamentos. E agora apresento uma coisa que eu acho que é do máximo interesse e que eu nunca consegui compreender ao longo da minha vida profissional, que é muito longa, porque é que não tem uma maior vulgarização, que é a utilização de etiquetas e adesivos sensíveis à temperatura, integradores de tempo e temperatura, que funcionem como testemunhas, digamos, da forma como a cadeia de frio trabalhou e tratou os diferentes produtos alimentares. Isto são equipamentos extremamente baratos, são equipamentos que podem ser facilmente utilizados em qualquer alimento, podem ser de vários tipos, podem ser indicadores só de temperatura, no fundo, que no caso de se verificar um aumento de temperatura para além de um determinado valor, está estabelecido na própria etiqueta, ele, portanto, no fundo, acusa uma cor e essa cor não se altera no tempo. Podem ser indicadores de tempo e temperatura viáveis para os alimentos em questão, o segundo exemplo, por exemplo, e para a forma de conservação, em que ele indica quais são, no fundo, através de cores diferentes, os períodos de tempo em que o alimento esteve sujeito a temperaturas diferentes daquela que é a temperatura padrão da etiqueta. Podem ser integradores de tempo-temperatura químicos, podem ser integradores de tempo-temperatura enzimáticos ou microbiológicos, e é um equipamento que teria todo o interesse para garantir efetivamente a segurança alimentar ao consumidor na fase em que ele está a adquirir, portanto, um determinado bem alimentar. Os técnicos, portanto, quando estão a controlar esses mesmos alimentos, podem também utilizar, e podem e utilizam muito, equipamentos portáteis para fazer, portanto, este tipo de controle. O principal equipamento portátil para fazer esse tipo de controle é o equipamento de sonda de introdução, vulgarmente chamado espeto, que é introduzido no alimento para permitir ler, portanto, a temperatura, portanto, no tal centro térmico do alimento, ou ter uma temperatura média, portanto, do interior desse mesmo alimento. Eu tenho assistido a muitas inspeções, muitas certificações, muito processo desse tipo, e tenho verificado que, de uma maneira geral, estes equipamentos de leitura de temperatura são mal utilizados. São mal utilizados porquê? Porque não é feito qualquer pré-arrefecimento do sensor à temperatura a controlar, esta é a primeira. O sensor não tem uma velocidade de resposta instantânea. Não conhecem os técnicos que utilizam estes equipamentos
e sobretudo através das autoridades ou através dos inspectores de certificação, não conhecem quais são as zonas sensíveis no sensor para a temperatura. E, muito importante, não dão tempo de estabilização de leitura e, portanto, para a aquisição da informação. Estas leituras feitas por estes equipamentos só podem ter valor desde que a amostra a ser analisada seja colocada com o equipamento introduzido numa caixa isotérmica e seja mantido nessa caixa isotérmica durante 15, 20, 30 minutos para que se estabilize a sua temperatura em função da temperatura do próprio elemento a controlar. Portanto, colocando o sensor, o espeto, nessa caixa isotérmica, durante esse tempo, a leitura que nós vamos obter é uma leitura correta. De outra forma, a leitura depende do tempo de resposta e da capacidade e das características do equipamento. Vejo também muitas vezes, portanto, leituras de temperatura de superfície através de equipamentos de infravermelhos. É preciso ter em consideração que estas leituras, isso é tão através das autoridades oficiais, é normal, apontam, é tanto. Não é tanto. Aquilo que estão a ler é a leitura da temperatura da superfície exterior. E mesmo essa com algumas reservas. Porque há fatores, como seja a emissividade, eles no fundo estão a ler uma temperatura de infravermelhos, há fatores que alteram essa mesma leitura. Mas, de qualquer forma, é preciso perceber que está a ler a temperatura exterior. Se o produto esteve fora de um determinado ambiente arrefecido durante algum tempo, durante minutos, ele adquiriu uma temperatura exterior que não é a sua temperatura média, que é aquela que, no fundo, se deveria estar a verificar. Existem, portanto, também outros equipamentos mais sofisticados, rádios e etiquetas, chips, data loggers, outros equipamentos que podem ser introduzidos nos alimentos e que verificam a temperatura destes mesmos alimentos. Portanto, a forma de proceder para fazer esta análise e a amostragem de temperaturas em alimentos, em produtos alimentares, está regulamentado por uma portaria portuguesa, 91/94, que é aplicável aos produtos ultracongelados e que transcreve para a legislação nacional a Diretiva 92/2/CE de 13 de janeiro e que define claramente 5 pontos críticos para a verificação de temperatura do armazém frigorífico, que são a proximidade das portas, no topo e a base, o centro do armazém, no topo e na base, e a proximidade da tomada de ar de refrigeração nos equipamentos de arrefecimento. Define também, no seu anexo, isto é muito importante, as bandas de regulação, as especificações técnicas e as capacidades de resposta que estes equipamentos devem ter. Tudo que se use depois para controlar a temperatura do espaço ou da câmara deve também cumprir esta mesma especificação. Portanto, no fundo, não faz sentido estarmos a controlar com um equipamento que tem determinadas características e depois estarmos a regular a temperatura do ar com um equipamento que não tem as mesmas características e que está subespecificado em relação ao primeiro. Portanto, os produtos alimentares, no fundo, entram depois na sua cadeia de frio, portanto, servem, portanto, a grande distribuição, portanto, continuam, portanto, o seu caminho até ao consumidor final. E aqui o que é particularmente importante é que as infraestruturas utilizadas nestas cadeias de frio tenham a possibilidade de ter informações de temperatura que sejam visíveis e elegíveis por parte do público. Não estejam escondidas com gelo, não estejam no fundo de um armário ou de uma estante, portanto, onde não são elegíveis. E, por outro lado, que estes equipamentos sejam sujeitos também a calibração e manutenção regular dos equipamentos. Porque, se não forem sujeitos a calibração e manutenção regular, as indicações dadas ao público consumidor poderão não ser as indicações corretas. O primeiro grande parâmetro de segurança alimentar que já referi era a temperatura. O meu segundo parâmetro de segurança alimentar é a umidade. A umidade, que tem que ver com as condensações, cujas condições vocês sabem quais são, tem que ver, é particularmente nociva se for com temperaturas de superfície negativas, que originam o aparecimento de gelo, com a manipulação do ponto de orvalho do ar interior, que tem que ver com a quantidade de umidade que é transportada em suspensão, e aqui, novamente, voltando outra vez à definição dada atrás da atividade de água, quanto maior for a umidade, maior é o risco de haver aumento e crescimento bacteriológico, porque maior é a atividade de água.
E porque estas condensações, em alguns equipamentos frios, podem pura e simplesmente incidir sobre os próprios produtos e portanto contaminá-los no seu trajeto, desde o local onde se verificaram as condensações até aos próprios produtos. Novamente aqui temos que olhar para a questão relacionada com os fatores físicos de perca de peso dos produtos, portanto, quando estão em armazenagem, e a sua relação com o aumento da umidade relativa presente na câmara. Quanto maior for a diferença de pressão parcial de vapor de água entre o ar e a superfície do alimento, maior é a evaporação e, portanto, maior é a perca de peso. Em sentido contrário, uma umidade relativa elevada dificulta essa perda de peso, mas favorece a multiplicação de micro-organismos, como vimos atrás. Portanto, para produtos refrigerados, a regra é que, para se poder reduzir o crescimento de bactérias em cenários de umidades relativas elevadas, deve-se procurar trabalhar perto dos 0 graus. De uma forma geral, a umidade relativa de uma câmara pode ser tanto mais elevada quanto mais baixa for a sua temperatura. Em câmaras de produtos congelados, o conteúdo de vapor de água... Aqui a situação é um bocadinho diferente, porque o conteúdo de vapor de água no ar e na superfície dos alimentos é muito baixo. Logo, as diferenças de pressão têm igualmente valores baixos. Portanto, poderão trabalhar-se com unidades relativas altas, e trabalham-se normalmente, até porque a temperatura é baixa, pelo que a perca de peso, neste caso, não é muito significativa, a menos que se faça uma armazenagem de muito longa duração. Em produtos refrigerados, o aumento da perca de peso traduz-se por uma dessecação superficial do alimento, o que diminui o valor comercial, pois a textura exterior torna-se mais rugosa e o alimento perde normalmente, quando sofre este processo de dessecação, perde normalmente o seu brilho de superfície. Ora, para nós controlarmos a quantidade de umidade de água, a quantidade de umidade presente numa câmara, nós temos que intervir sobre as diferentes razões porque essa umidade está na câmara. Nunca esquecendo que o ar mais frio é sempre mais pesado e que, portanto, que a sua densidade, portanto, faz com que ele flua na parte inferior, enquanto na parte exterior, normalmente, portanto, é o ar mais quente que flui. Isso origina que, normalmente, nas entradas de portas de câmaras, o gelo que se forma-se no teto, junto à entrada da porta, precisamente porque foi esse ar mais quente, mais úmido também, que foi condensar junto a essa superfície fria. Este ingresso de umidade dentro da câmara tem, além disso, uma penalidade energética significativa, porque há pontos em que 60% a 70% da umidade total que ingressa dos espaços frigorificados resultam das portas, e há condições em que esse contributo de umidade representa mais de 50% do total das necessidades frigoríficas do sistema, o que normalmente é um serviço de energia muito pesado. É, portanto, importante que se encontrem equipamentos eficazes que limitem essa entrada, portas, cortinas de ar, com portas pneumáticas, antecâmaras, etc., acompanhadas por medidas de racionalização, o que constitui uma preocupação essencial dos projetistas e dos operadores. Quanto mais frio, mais seco se torna o ar, pelo que a continuação do arrefecimento do ar leva a que se retire o excesso de umidade por condensação. A umidade excessiva influencia a perca de peso e, portanto, nós aqui temos, portanto, imagens de 3 sistemas possíveis para podermos, portanto, reduzir a quantidade de umidade presente numa câmara. Mas o fator primordial para definir a umidade relativa de um espaço frigorífico são as características do equipamento de arrefecimento de ar, pode ser umidificante ou secante, e o diferencial de temperatura entre o ar que entra no evaporador e a temperatura de saturação do refrigerante correspondente à pressão de saída do refrigerante do evaporador, o chamado DT1. No quadro seguinte, vocês têm, portanto, uma tabela em que, para diferentes DT1s, portanto, diferenças de temperatura, nós, portanto, temos situações de diferentes umidades relativas dentro das câmaras. O controle da umidade é muito mais difícil de fazer e muito mais sensível do que o controle de temperatura, porque são equipamentos que são sensíveis, que são propensos a avarias, que dão indicações erróneas quando se começa a acumular sujidade nos sensores de leitura. Estes podem ser praticamente, os equipamentos industriais são de 3 tipos,
portanto, de cabelo, membrana plástica, de superfície de filme líquido, e faço uma referência principal para o velhinho termómetro bulbo úmido, tipo Mason, que permite, de uma forma rápida, em temperaturas naturalmente positivas, porque precisa da umidificação de uma manga, portanto, que está a envolver o bulbo do termómetro. Portanto, isto permite rapidamente, no fundo, determinar, e com rigor, e com bastante rigor, a umidade relativa existente numa determinada câmara. Alguns produtos, por sua vez, têm uma atividade metabólica que é afetada por baixos níveis de umidade. Isso verifica sobretudo na fruta e em alguns legumes, em que, para uma temperatura de armazenagem constante de -1, a umidade relativa deverá estar entre 92% e 98%, podendo, em alguns casos, até atingir a situação de saturação. Nos vegetais, a armazenagem frigorífica, mesmo em períodos muito curtos, pode originar uma perca de peso que pode ser significativa, representando uma perda de valor e das propriedades nutricionais. O sistema de frio pode assegurar os níveis elevados de umidade, manipulando o tal fator DT1 que referi atrás, mas isto pode não ser suficiente, pelo que nestes casos usam sistemas de umidificação, usando para o efeito equipamentos de nebulização de umidade, em que os mais fiáveis são de tipo ultrassónico. Quando se usam estes equipamentos, tem que se ter cuidado, porque este sistema, ao estar a difundir gotículas de água nebulizada, que podem incidir nos produtos, portanto, temos que desviar, digamos, portanto, essa nebulização desses mesmos produtos, e a qualidade de água que é utilizada na alimentação destes nebulizadores tem que ser, efetivamente, muito bem controlada. O terceiro parâmetro que eu indiquei anteriormente, no princípio, para a segurança alimentar é a contaminação do ar. E aqui, portanto, nós estamos um bocadinho às escuras. Estamos às escuras porquê? Porque existe regulamentação e requisitos para a ventilação e qualidade do ar interior, através do Decreto-Lei 118 de 2013 e da Portaria 353-A de 2013, mas esses requisitos que satisfariam, digamos, em bens alimentares, são definidos exclusivamente para edifícios de serviço ao comércio, excluindo, portanto, desses requisitos de ventilação de qualidade de ar interior, que estão muito mais virados, digamos, para a utilização do ar por parte dos ocupantes dos diferentes espaços. Esses requisitos, portanto, não podem, no fundo, ser extrapoláveis para a nossa atividade industrial. Os principais poluentes são de tipo químico, dióxido e monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, etc., e os bacteriológicos, as partículas em suspensão, as bactérias, os fungos e os poros. E aqui chama a atenção para uma conta que às vezes as pessoas não fazem, que é esta. Numa câmara frigorífica em que o coeficiente horário, chamado coeficiente de braçagem, é no mínimo de 20 vezes o volume da câmara por hora, podendo atingir 40 a 60 vezes, a quantidade de ar movimentada num ano na bateria do permutador é de 160.000 a 320.000 vezes o volume da câmara. Isto faz com que seja muito importante que estas baterias e estes equipamentos de arrefecimento do ar sejam sujeitos a uma tarefa absolutamente necessária e regular de limpeza, o que estamos aqui a representar nestas fotografias. Limpeza essa que pode ser estendida não só às baterias, às serpentinas das baterias, como também deverá ser, se existirem UTAs, unidades de tratamento de ar, aos filtros que estão, portanto, incluídos nessas próprias UTAs, que deverão ser ou limpos, se forem reutilizáveis, ou substituídos, se forem, portanto, de filtros perdidos. O último parâmetro, o último fator crítico de segurança alimentar são as fugas e outros acidentes que possam eventualmente ocorrer na exploração de uma câmara frigorífica. A classificação dos refrigerantes é feita através das normas europeias EN 378, parte 1, primeiramente publicada na OPA em 95, em Portugal a primeira versão em 2000, e pela norma americana a ASRAI 34, publicada inicialmente também em 2001 e já com outras versões. A classificação consta de uma letra maiúscula, um número e, na revisão mais recente desta regulamentação, uma nova letra maiúscula. A letra caracteriza o refrigerante quanto à sua toxicidade,
separando os refrigerantes em classe A e B e usando 400 ppm como limite diferenciador das mesmas. Dos refrigerantes habituais, o amoníaco é que recebe a classificação mais desfavorável, B2L, podendo, e aqui é importante, além de intoxicar as pessoas que estão presentes na Câmara, contaminar os alimentos. Resultados laboratoriais e experiências práticas mostram que para valores de emissão de 500 ppm no ar, o que já é um valor elevado, mas pode acontecer, o alimento imerso nessa atmosfera pode ser contaminado em 100, 120 ppm, tornando-se, portanto, facilmente não edível, tornando-se mesmo intragável. Já tive a oportunidade de experimentar uma situação destas. Numa fuga, para além dos aspectos relacionados com a segurança das pessoas e instalações, que são tratados para a norma europeia, 378/3, é necessário, portanto, ter-se em consideração este fator de contaminação do alimento. Se considerarmos que em muitos espaços onde se aplicam instalações de amoníaco, os valores materiais das mercadorias armazenadas são 5 a 20 vezes superiores ao investimento feito na construção da própria infraestrutura, sendo normal armazenar em câmaras frigoríficas valores de mercadorias de milhões de euros, não é? Portanto, isso é um número que deixa muito a pensar, não é? Uma fuga numa situação destas pode deitar a perder uma campanha de produção de qualquer produto alimentar, a sua cadeia de distribuição, ou um ano ou mais de atividade do produtor. E esta realidade de prejuízo material é muitas vezes omitida e esquecida, continuando a realizar-se instalações de refrigeração industrial, tenho conhecido várias, com arrefecimento direto de amoníaco em câmaras de grandes dimensões, usando no interior das câmaras componentes da instalação, como sejam válvulas, que são propensas a fugas. O amoníaco, portanto, é claro, mas as pessoas podem pensar, bom, mas os outros refrigerantes fluorados, tipo A, são inócuos? Muitas vezes também não são. Não são porque transportam óleo em suspensão ou diluído, e este normalmente é não edível e até tóxico quando digerido pelos humanos. Há que, portanto, ter o cuidado de consultar as necessárias advertências técnicas dos fabricantes destes produtos e ter cuidado sempre que se verifiquem quaisquer situações que sejam suspeitas. Isto também é verdade portanto, para alguns dos refrigerantes intermédios, tipo 2, obviamente a solução de etileno glicol em água, que é muito utilizada, que é igualmente tóxico quando em contacto com os alimentos. Em caso de derrame, deve-se rejeitar o alimento e deve-se evitar qualquer tipo de ingestão fortuita desse mesmo alimento. Se chegarmos ao fim, estas recomendações, estas reflexões, nem sequer são recomendações, deverão fazer parte do HACCP e do Código de Boas Práticas da empresa. Deverão ser estabelecidos protocolos específicos para a programação das ações necessárias e desenvolver a manutenção e assistência técnica dos equipamentos envolvidos. Esses protocolos devem abranger as ações de calibração meteorológica dos diferentes equipamentos, no estrito cumprimento da regulação portuguesa e comunitária. A rastreabilidade das temperaturas e das condições de umidade dos diferentes produtos deverá ser associada ao registro de temperaturas e umidades obtidas nos diferentes equipamentos registradores, que deverão estar conformes ao controle meteorológico oficial. O conjunto destas ações deverão fazer parte de um programa específico, criando-se a metodologia de controle e qualidade associadas às mesmas. E pronto, meus senhores, era isto. Grato pela vossa atenção, fico ao dispor para qualquer esclarecimento e vou, no fundo, terminar a partilha de ecrã e vou passar a palavra. Muito obrigado, Engenheiro Pimenta Borges. Algumas das coisas que disse fez-me lembrar. Eu sou professor e neste semestre, entre outras disciplinas, leciono transmissão de calor e estive aqui a rever os conceitos de temperatura na superfície e a temperatura no centro do corpo. E para os alunos aqui presentes, reparai que é importante saber a distinção, quando ela ocorre, obviamente, entre as temperaturas nestes dois pontos. Vou aqui partilhar, e julgo que estão a ver, uma questão interessantíssima colocada pelo colega Jorge Santarém, que recentemente fez um webinar connosco, foi o último antes deste, que pergunta, afirma, melhor dizendo, em Portugal o intervalo de temperaturas dos alimentos embalados de quarta gama tem de estar entre 1 e 4 graus positivos. Mas noutros países da Europa, por exemplo, na Polónia, este intervalo está entre 2 e 8 positivos. Isto não devia ser tudo igual? Bom, vamos lá ver.
infelizmente, esse problema não se verifica só nos alimentos embalados de quarta gama. Há toda uma série de heterogeneidades que se verificam nos alimentos e, sobretudo, quando saímos do alimento em natureza, o tal alimento que é controlado pela Direção Regional de Agricultura e Veterinária, nós temos efetivamente muitas situações dessas. De facto, deveria haver, portanto, uma uniformidade. Mas essa uniformidade não existe. Devemos trabalhar para procurar, não é? Acho que devíamos trabalhar todos para procurar essa uniformidade. Eu tenho aqui uma questão mais pessoal, digamos. Eu estou integrado num grupo de trabalho da FAIAR, que o engenheiro Odete falou, sobre o tema cadeia de frio. E na FAIAR são 14 países que a integram, só 2 é que são europeus, Portugal e Espanha, e os outros são todos da América Latina. E uma coisa que já constatamos é que, eu diria, uma grande parte dos países da América Latina, em termos de cadeia de frio, isso não existe. Ou seja, estão bastante atrasados em relação a nós. Que recomendações é que o Sr. Engenheiro poderia dar a um país que esteja atrasadíssimo nestas matérias, em que não haja qualquer tipo de controle e de rastreio da cadeia de frio? Esse controle e esse rastreio passa pela existência de autoridades oficiais, autoridades que façam inspeções oficiais, passam por um controle, portanto, dos produtos, sobretudo, em primeiro lugar, os produtos de características, os produtos de natureza animal, isso é evidente. Eu penso que muitos desses países até terão também. Eu tive alguma experiência, há alguns anos atrás, tive um trabalho muito grande no Brasil e tive a oportunidade de contactar, portanto, as autoridades sanitárias, portanto, que inspecionam, no fundo, o equivalente à nossa Direção-Geral, à nossa Direção de Agricultura e Veterinária, e verificar que, de uma forma geral, essas autoridades estão bem informadas e são cuidadosas, portanto, na verificação dessas temperaturas e desses elementos. O que acontece muitas vezes é que não há uma regulamentação nacional. Enquanto nós temos a regulamentação comunitária, os norte-americanos e os canadianos, no fundo, regulam-se pelos FDAs, alguns outros países regulam-se pelas tais que eu referi, que são importantes as certificações étnicas, mas há muitos países, sobretudo na América do Sul e na América Central, que depois não têm um suporte de regulamentação nacional. E como não tem um suporte de regulamentação nacional, também não tem uma inspeção nacional. E muitas vezes essa falha. Isso não se aplica no Brasil. Pela minha experiência, eu verifiquei que no Brasil eles de facto têm, isso depois também tem às vezes também tem um efeito que também é um bocado discutível, mas pronto. Mas no Brasil eles têm efetivamente um controle com alguma qualidade sobre a cadeia de frio. Sim, parece-me que mais recentemente eles evoluíram nesse aspecto, do Brasil em concreto. Uma outra questão que lhe queria colocar, vem na sequência desta que lhe acabei de colocar, e como é que vê aqui em Portugal o cumprimento desta legislação, que digamos que poderia-se dizer que começou em 2004 com a regulamentação CE, e que, entretanto, com uma série de portarias e decretos-leis, portanto, regula todo este sistema, desde a armazenagem até à exposição. Mas, no seu entender, até que ponto é que nós somos cumpridores desta cadeia de frio, se ela é devidamente mantida nos vários estágios, não é, do processo? Hoje, Luís Neto, é uma coisa que eu incluí na apresentação. Foram aquelas etiquetas sensoras de temperatura. Sim. A primeira vez que falei nisso aqui em Portugal foi em 1975, 76, estava a fazer o meu primeiro trabalho. E o meu cliente, a certa altura, queixou-se que estava a haver uma rejeição de produto que estava a ser feito na fábrica porque não estava a atingir a temperatura. E eu apareci, portanto, com aquilo, 1975, 76, não é? Na altura eram umas etiquetas da 3M, eram umas etiquetas circulares que se perfuravam no centro.
E aquilo espalhou a maior das confusões. Espalhou a maior das confusões junto das pessoas que não deviam ter confusão nenhuma. Não sei se me estou a fazer perceber. Porque esta questão da temperatura, se nós tivéssemos, portanto, junto a cada produto, não digo que se isso fizesse com todos, mas quer dizer, numa base de amostragem, se nós tivéssemos, portanto, uma etiqueta adesiva, uma simples etiqueta adesiva, que testemunhasse a forma como o produto foi movimentado na cadeia de frio, isso já seria um primeiro fator para termos uma certa garantia de controle. De qualquer maneira, seria... Mas ó Luís Neto, mas de uma forma geral, quer através da ASAI, quer através da Direção-Geral de Veterinária, quer através das diferentes direções regionais, portanto, existe efetivamente, o setor, por exemplo, fabril, chamemos assim, o setor da confecção dos produtos congelados está muito, muito condicionado, está muito, é muito visitado, digamos assim, e é muito controlado. O setor da distribuição e da logística já não tanto, mas também é. E, portanto, nós nesse aspecto, em termos europeus e em termos mundiais, não estamos de maneira nenhuma atrasados, nós estamos completamente atualizados E depois temos portanto, efetivamente organismos que fazem esse controle. Agora, com esta fase da pandemia, um bocadinho menos, com as dificuldades também orçamentais, também tem havido alguma dificuldade, mas quer dizer, de uma maneira geral, comparando com outros países, eu tenho visitado alguns países, até pelas minhas ligações com o Instituto Internacional do Frio, quer dizer, eu visito, por exemplo, muito Espanha e com toda a franqueza verifico que nós somos mais cuidadosos em alguns aspectos do que os espanhóis. Tenho visto coisas em Espanha que não se vê em Portugal, quer dizer, não considero, por outras palavras, não considero que nós estejamos efetivamente na retaguarda. Nós podemos não estar na linha da frente, mas também não estamos, mas estamos no meio. Estamos bem. Sim, senhor. Eu não tenho mais perguntas dos nossos participantes, mas vou-lhe colocar mais uma, também é a título pessoal. Eu, quando fiz o meu doutoramento, foi a aplicação de cortinas de ar como meio de vedação. No caso concreto de câmaras frigoríficas, ainda fiz uns ensaios exatamente nas instalações da Centauro em Castelo Branco, com a Engenharia Grangeia. Exatamente. Mas digamos que a utilização da cortina ali, os primeiros ensaios foram complicados, a temperatura interior da câmara, já não me lembro, menos 20, menos 30, aquilo foi feito quase no verão, cá fora a temperatura também positiva e elevada, e a cortina tinha alguma dificuldade, o modelo de cortina que eu estava a usar tinha alguma dificuldade em fazer a vedação. Mas, partindo daí, sei que é prática mais ou menos comum, aqui em Portugal não sei, mas no estrangeiro sim, usar cortinas de ar. Até que ponto é que as considera eficazes neste ambiente tão... Eu tenho, nos últimos trabalhos que tenho feito, vamos ver, a cortina de ar tem algumas limitações que resultam da sua própria caracterização. A primeira limitação é o alcance. Portanto, trabalhando com câmaras, como eu trabalho, com câmaras de grande dimensão e grande altura, isso implica que as portas também tenham alturas muito significativas. Trabalhando com portas com 4 metros de altura, 4,5 metros de altura, mesmo que a cortina de ar é um dispositivo, portanto, que tem muito pouca aplicação. Claro que isso pode ser ultrapassado, há fabricantes que fazem cortinas de ar com tiragem horizontal, portanto, normalmente a largura da porta é sempre muito menor do que a altura, e portanto aí temos um primeiro fator, mas a tiragem horizontal, por sua vez, também tem outros inconvenientes relacionados, por exemplo, com o posicionamento propriamente, portanto, da conduta da cortina, com aquilo que ela representa, porque uma cortina uma câmara poderá estar, portanto, com o seu vão permanentemente aberto durante o período de operação da unidade, mas há um período de fim de semana, um período de domingo, um período da noite, etc., em que a câmara tem que ter porta, tem que ser fechada, não é? Portanto, e as cortinas de ar de tiragem horizontal são bastante intrusivas e dificultam bastante essa situação. Mas existem formas, neste momento,
Portanto, neste momento aquilo que se está a trabalhar mais são as duplas portas rápidas, em que existe uma porta rápida exterior, uma porta rápida interior, existe um espaço entre a porta rápida, entre as duas portas rápidas, que é tratado, pode ser tratado em termos térmicos, pode ser tratado em termos de desumidificação, a maior parte das vezes é tratado em termos de desumidificação, descendo, portanto, a temperatura de orvalho para valores próximos da temperatura ambiente da câmara, e, portanto, evitando a formação de gelo e garantindo, portanto, que as infiltrações do ar exterior dentro da câmara são o menor possível. Eu referi aí uma coisa que é muito importante, que é continuar a ver projetos, e tenho visto outros projetos, que não só aqueles que faço, naturalmente, continuar a ver projetos em que não há muita preocupação com isso. E as pessoas esquecem-se que há situações em que, portanto, nós poderemos ter 50% a 60% e às vezes até mais do que isso, por cento da carga térmica total da Câmara, no tal dia do projeto, que é o dia em que nós definimos as condições de funcionamento mais desfavoráveis da Câmara, e nós podemos ter nesse dia uma carga térmica muito significativa resultante apenas dessa infiltração de ar. Portanto, a infiltração de ar deverá ser minorada. No slide eu apresentei 4 sistemas diferentes, tenho utilizado vários, mas sempre com a preocupação de reduzir. As cortinas de ar, Luís Neto, menos por esta situação, sobretudo pelas limitações de alcance. Portanto, da cortina de ar, não é? Basicamente isso. Havia também críticas que a própria cortina de ar, do ponto de vista de higiene e de saúde dos utilizadores, também não seria uma situação muito favorável, porque o utilizador, no fundo, está a passar por uma lâmina de ar, e essa lâmina de ar, no fundo, está, por um lado, a alterar as condições, portanto, térmicas a que ele está sujeito, mas também, portanto, está a empurrar, digamos, o ar com grande velocidade para cima do operador. Portanto, há várias soluções, e ainda há as antigas antecâmaras, com os antigos SAS, como diziam os franceses, com a antecâmara interior e com a serpentina colocada no teto. Quer dizer, há muitas soluções para obviar essa questão. Essa questão deve ser atacada a sério e deve ser tida em consideração quando se faz um projeto. Muito bem. Eu reparei agora, não sei se foi ao mesmo tempo ou antes de mim, o Engenheiro Carlos Lisboa estava a fazer uma pergunta que é em tudo similar, era para comentários sobre as trocas de calor e massa através das portas das câmaras, cortinas de ar, lamelas verticais, portas automáticas, mas já está respondido, obviamente. Bom, eu não tenho mais perguntas, não sei se alguém quer lançar uma pergunta de última hora. De qualquer maneira, foi um prazer tê-lo aqui, Engenheiro Pimenta Borges, e espero que tenhamos outra oportunidade, se calhar, para que o Sr. Engenheiro fale dos seus projetos e entre numa outra vertente, uma vertente mais técnica, como recentemente o Engenheiro Jorge Santarém. Mas, por agora, iria-me despedir de toda a gente. Vou passar a palavra ao Engenheiro Álvaro Ramalho, que é o Presidente da Comissão Técnica, e é ele sempre que paga a conta e, portanto, é ele que tem que dizer as palavras de encerramento. Muito obrigado a todos. Engenheiro Pimenta Borges, os meus cumprimentos também. Foi um prazer estar convosco. Boa tarde. Eu quero agradecer, em nome da FRIAC e da Comissão Técnica, ao Engenheiro Pimenta Borges, a sua excelente apresentação. Clareza da exposição, o detalhe, a profundidade técnica da apresentação, acho que permitiram e vão permitir, para quem faz mais projeto, a reflexão sobre aspectos bastante relevantes e atuais aqui na segurança alimentar quando se usam sistemas de refrigeração normais. E agradeço ainda a todos os participantes, deixando uma palavra de apreço aos associados beneméritos da FRIAC, que mais uma vez nos apoiaram nestes eventos. Eu realço novamente, obrigadíssimo Engenheiro Pimenta Borges, e como diz o Luís Neto, esperemos que a sua colaboração, que foi muito boa, e se repita no futuro nas condicionantes que ele focou. Pronto, ok, muito bem. Então, boa tarde, obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Então, boa tarde a todos e vamos encerrar.